Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, toda quinta-feira firme, falando aqui sobre vinho, respondendo as questões que me enviam e sugerindo vinhos para você ir montando a sua adega. Vinhos realmente de qualidade, de vários preços e de vários estilos. Assim que a gente vai, o mundo é cheio de vinhos, gente, a gente tem que ir provando. Nós vamos passar a vida sem provar 5% do que existe. Então, não repita não, experimente, você vai ver, vai se dar bem. Bom, eu começo aqui com a questão da Eliana. A Eliana me escreveu perguntando a respeito de vinho suave, o que é o vinho suave. Isso é muito interessante porque as pessoas costumam usar o termo suave, o que é bastante comum, para um vinho que seja menos encorpado, um vinho mais leve. Aqueles vinhos que não tem tanto álcool e nem tem tanta estrutura. E muita gente também confunde esse termo achando que é só vinho de mesa, aqueles vinhos feitos com as uvas híbridas ou americanas, que não tem capacidade de guarda, que são ótimos vinhos, inclusive eu gosto bastante. Tem vinhos que eu já indiquei aqui, muito bem feitos, como o Isabel da Vinunterra, o Isabel da Lisette Vicari, uma delícia de vinho. Aí em São Roque tem vinhos muito bem feitos e secos, o Pérgola Bordeaux seco, que eu gosto bastante. Enfim, muita gente considera esses vinhos como que são os vinhos suaves. Não são só eles que são suaves, o termo suave existe por conta da nossa legislação. Esse termo suave, tecnicamente no Brasil, por conta da legislação, é atribuído ao decreto 8.198 de 2014. Lá determina o que é vinho seco, o que é vinho suave, o que é vinho demi-sec e assim por diante. E o termo suave é atribuído para vinhos que têm um residual de açúcar de 25 até 80 gramas de glicose por litro. Isso varia muito de vinho para vinho e pode também acontecer com vinhos de uvas viníferas, porque se a fermentação não vai até o fim, as leveduras não transformaram todo o açúcar em álcool, você vai ter um residual de açúcar mais alto. E acontece também que muita gente pode acrescentar açúcar ao vinho. Isso não é ilegal e não é proibido, embora não seja uma prática muito criteriosa, vamos dizer assim, né? No passado foi muito comum isso, nasceu lá na França com o ministro Chaptal, ministro da Agricultura, que permitiu que se chaptalizasse, chama chaptalizar por causa dele, Chaptal, e por falta de sol, em Bordeaux foi muito comum durante muito tempo, é permitido até hoje você chaptalizar o vinho. Então o vinho suave é isso, Eliana, tá certo? Se ele tem um residual de açúcar de 25 até 80 gramas de glicose por litro, ele é considerado suave. Mas olha, não é só o vinho de mesa não, viu? Tem muito vinho de vinífera que é suave, tá certo? Bom, o Félix me escreve pedindo para eu falar um pouco a respeito da origem dos Cru Bourgeois da França. Você já ouviu falar nos Cru Bourgeois? A origem do Cru Bourgeois na França remonta à Idade Média. Tem uma história interessante, é bacana, eu até anotei aqui para contar para vocês em detalhes, porque os habitantes do Burgo de Bordeaux, na ocasião, lá na Idade Média, chamados burgueses ou bourgeoise em francês, formavam uma cidade de comerciantes e artesãos. Durante o governo inglês, período do governo inglês, adquiriram direitos e privilégios, incluindo isenção de impostos sobre venda dos vinhos dos seus vinhedos, tanto localmente, que era em Guyane, como no exterior. Bom, por volta do século XV, o que aconteceu
é que, enriquecido por seu comércio internacional, o Burgo de Bordeaux foi capaz de adquirir as melhores propriedades da região, que foram inicialmente referidos como os Crus de Bourgois, e em seguida simplesmente Cru Bourgois. Antes era Cru de Bourgois, depois virou Cru Bourgois simplesmente. Um texto que data de 1740 contém a primeira seleção e especificação dos preços dos vinhos do Médoc. Acontece que na Revolução Francesa, esses privilégios concedidos aos bourgeois foram revogados, e aí sofreram as consequências da nova lei durante esse período de muita turbulência. No século XIX, os crus bourgeois, que são cerca de 300 propriedades, eram dos mais poderosos, e os seus preços já haviam sido estabelecidos como superiores aos dos artesãos crus e aos cru paysans. E no século XX, o cru bourgeois cresceu ainda mais e ocupou um lugar mais importante nos mercados de exportação, especialmente na Alemanha e na Rússia. Veio a Primeira Guerra e trouxe uma parada abrupta nesse crescimento, e a situação tornou-se pior ainda com a Grande Depressão de 1929. Mesmo assim, embora o número de propriedades tenha diminuído, muitos produtores no Médoc mantiveram a tradição do cru bourgeois, ainda viva e em uso até hoje. Ainda existe os cru bourgeois. Eles representam alguns vinhos de qualidade excepcional e muitos críticos consideram até superiores a alguns cru classé. O fato é que hoje os cru bourgeois formam uma grande família que reúne vinhedos com perfis e terroirs muito diferentes, porque ele tem Médoc, tem Haut-Médoc, tem Listrac-Médoc, tem Moulins de Médoc, tem Margaux, tem Saint-Julien, tem Pauillac e tem Saint-Estèphe, todos conduzidos por uma variedade de produtores, são terroirs diferentes, e muitos desses produtores têm sua origem no Médoc, mas também vêm de outros países e outras regiões, trazendo um dinamismo e novas ideias. Essa foi a força dessa família, diversidade na unidade. Isso deu muita força, porque tinha uma variedade enorme. As vinhas compartilham a mesma região e da mesma história, mas cada um tem o seu próprio caráter, que oferece ao consumidor diferentes sensações. É importante ressaltar que você deve estar até se perguntando, mas e a classificação de Bordeaux de 1855? Pois é, esse grupo de produtores ficou de fora daquela classificação, porque aquela classificação considerou, na verdade, os vinhos que eram mais vendidos, mais famosos, e eles ficaram um pouco revoltados com isso, e assim criaram sua própria classificação. Essa classificação nunca teve prestígio, nunca foi badalada, e ela acabou sendo extinta. Acontece que em 2010 voltou a se criar a classificação com 246 vinhos e dividida também em 3 categorias de vinhos: os Cru Bourgeois, os Cru Bourgeois Exceptionnels e os Cru Bourgeois Supérieurs. Bom, o que acontece é que essa classificação nunca continuou sem o prestígio, hoje houve muito problema, o que não quer dizer que não hajam excelentes Cru Bourgeois. A minha opinião é que você esqueça essa classificação, mas procure pelas boas ofertas de Cru Bourgeois, porque o que acontece é que existem vinhos de altíssima qualidade que poderiam certamente estar no nível dos cru da classificação de Bordeaux de 1855, e que você precisa ter importadores que conheçam e que saibam identificar essas boas oportunidades e que cuidem bem do seu vinho para você fazer boas compras. Eu selecionei aqui para você algumas dicas que você encontra lá na Mistral do meu amigo Ciro Lila. Olha, por exemplo, o caso desse Chateau Fourcade Rosten
R$ 364, gente. Olha que espetáculo, um belíssimo vinho. O caso também do Chateau Potensac. Chateau Potensac, inclusive, tem muita fama, muito reconhecimento, R$ 583. Você tem o Bernadotte, outro chateau muito respeitado, muito conhecido, R$ 496,91. Tem o Chateau d'Agassac, outro cru bourgeois de R$ 491, de altíssima qualidade. Tem o Chateau Gloria Saint-Julien, olha isso, um AOC 2018, R$ 970. Então, como você vê, existe uma alternativa enorme de grandes vinhos de Bordeaux, nessa linha desse grupo de cru bourgeois, que vão lhe dar muita satisfação, muito prazer, embora eles sejam diversificados de várias AOCs diferentes lá de Bordeaux, tá certo? Tá explicado, Félix? Espero que tenha ajudado aí. Tem tanto vinho, né, gente? Nossa. Bom, vamos para os vinhos da semana, gente. Eu fui visitar meu amigo Orlando Rodrigues e anotei aqui umas dicas legais com ele. Dá uma olhada. Orlando, meu amigo, hoje você tem dicas de Pinot Noir para nós, é isso? É isso aí, Didu. Pinot Noir é uma... Todo produtor quer fazer um Pinot Noir, Sim, né? Quer fazer um Borgonha. Pouco lugar tem condição de fazer um Pinot Noir que seja ao menos decente. É, né? verdade. É uma uva muito difícil. Alguns lugares no mundo estão produzindo algum Pinot Noir interessante. Por exemplo, no Oregon você tem coisas bastante interessantes. Você tem na Nova Zelândia. Mas fazer Borgonha ninguém vai fazer. Borgonha é Borgonha. É Borgonha também. Agora, a Borgonha chegou a preços, os preços estão proibitivos, não é? E o pessoal não fala em abaixar preço, apesar que eu tive informação que a média de preço de negociações de Borgonha, agora no último trimestre, caiu 8%, mas eu acho difícil calcular essa média. Essa fonte não me deu muita confiança. Não. Então, a gente está sempre procurando alguma coisa que possa atender aquele que quer um bom Pinot Noir. Normalmente, os países do Novo Mundo que produzem Pinot Noir de qualidade, o Chile tem alguns locais que fazem, onde se encontra um bom Pinot Noir, o Oregon, Califórnia e principalmente Nova Zelândia, não é? Fazem um Pinot Noir todo, sem exceção. Sempre você, quando toma junto com o Borgonha, você vê que a diferença é grande, principalmente na parte de fruta. Eles têm uma fruta muito mais madura em geral do que os Borgonhas, né? Então a gente trouxe aqui 3 opções. Vamos começar aqui com o Chile. Esse produtor é excepcional, né, Orlando? Ele tem um terroir muito diferente, que é o Vale de Elqui. O Elqui é um rio diferente, um vale diferente no Chile, porque ele é perpendicular ao Pacífico, e não como, por exemplo, o Vale Central, o Vale do Maipo, eles correm entre as duas cordilheiras. Então, não, o Elqui ele deságua direto no Pacífico. Como as águas do Pacífico são muito frias, sobe toda manhã pelo vale do rio Elqui, sobe uma nuvem que só se dissipa por volta de 11 horas da manhã, e isso faz com que a uva tenha um amadurecimento muito diferente, apesar do Vale de Elqui ser no norte do Chile, lá meio caminho entre Santiago e o Atacama, não é? Sensacional. Mas isso permite que você tenha mais elegância nos vinhos. Esse é vinho de que faixa de preço, Orlando? Esse vinho custa R$125, tá? Bom preço. Ele é o Pinot reserva do Falernia. Ele tem alguns Pinots de algumas glebas específicas, que são um pouco mais caros, né? Que são excepcionais.
Mas esse vinho eu acho que é um vinho que vai Ótima atender as dica. pessoas. E você, com a sua expertise de Nova Zelândia, tem coisas de vários preços lá também, Sim. não é isso? Eu já tomei maravilhas lá que custam bastante caro, mas tem coisas mais em conta, não é isso? O vinho da Nova Zelândia, em geral, é caro, tá? As pessoas, por causa do transporte. Não é por causa do transporte, não. Ele é caro na origem, tá? Uma vez veio cá o presidente da Associação de Produtores da Nova Zelândia, ele fez uma palestra aqui no consulado da Nova Zelândia e alguém perguntou por que o vinho da Nova Zelândia era caro, e ele falou assim, olha, se você quiser vinho mais barato, vai no nosso vizinho lá, Austrália, que você vai achar. Na Nova Zelândia, não. E ponto. Então, é um vinho mais caro. Esse produtor, o vinho é o Stanburn. Ele é a segunda linha do Hunters. Hunters hoje é uma das poucas vinícolas de porte médio para cima, na região de Marlborough, que está ainda em mão de família. O resto foi tudo sendo vendido para grandes grupos, né? Então eles são uma empresa de porte médio que produzem vinhos já há muitos anos. O primeiro vinho da Nova Zelândia que teve destaque no mundo foi um Sauvignon Blanc, que no Decanter, outra casta que deita e rola na Nova Zelândia, né? Que no Decanter World Award em Londres, há 32 ou 33 anos atrás, foi escolhido o melhor vinho branco do concurso. Isso chamou a atenção para o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. E interessante que 30 anos depois o mesmo vinho voltou a receber a mesma premiação. Que legal! Né? Então eles produzem vinhos de alta qualidade. E esse Pinot é muito delicado, muito interessante. Você vai encontrar talvez a delicadeza que você tenha num Borgonha, mas com bastante mais fruta. E que faixa de preço esse vinho está na faixa de 292. Pô, é bom preço também. Em termos de Nova Zelândia. Em termos de Nova Zelândia, porque é tudo o dobro disso normalmente. Sim, né? Perto do dobro disso. Principalmente os vinhos da região de Central Otago e de Martinborough, Atarangue, Ripon, etc. Olha, bela dica aí, hein, gente? Bom, e vamos para a queridinha da uva, que é a Borgonha. Mas você também tem uma opção boa aqui, né? Isso é um Coteau Bourguignon, tá? O Coteau Bourguignon é hoje uma opção para quem quer comprar um Borgonha, um Pinot Noir mais barato. Mas demanda uma garimpagem para encontrar. Que tem de tudo. Que são, vamos dizer, as faixas de terra normalmente, mais na parte baixa do vale, são as terras menos nobres. Então, mas você procurando, você acha. E esse aí, não é, que é o Robert Giboult, é um vinho orgânico, ele só tem 6 hectares, é uma produção mínima, não é? E isso é fruto de garimpagem. Que legal, hein? Ó, que boa informação. Tem hein? toda essa coisa de Borgonha, de elegância, de taninos presentes, mas muito suaves e elegantes, não é? E aí já estamos acima dos 400, não? Não, esse está a 360. Olha aí, né? É um bom preço. Boa faixa, hein? Olha, gente, tá vendo só? Olha aqui, Premium Wines, você vem aqui e tem as suas alternativas de Pinot Noir. Obrigado, Orlando. Bom, passei também na Delacroix, não podia deixar de passar para dar um abraço no meu amigo Geoffroy Delacroix e pegar as suas dicas. Vamos ver o que ele indicou? Geoffroy, o que você tem aqui de novidades? Você está me falando que o Rambert está com coisas sensacionais, e você está com uma novidade aqui dele. Rambert ficou louco, ele começou a fazer um monte de vinhos, mas louco no bom sentido. No bom sentido. Então aqui temos um vinho que chama Bu End,
Esse Blend é algum trocadilho também, não? Dessa vez acho que não é nada de que posso imaginar. Vou trabalhar a questão, mas posso imaginar. E a safra 2021 é corte pouco clássico nessa região, porque aqui temos o Muscat Noir e a Syrah. Muscat Noir é comum lá, não? É de lá? Não tanto. Você vai encontrar isso mais no Roussillon, um pouco. Tá no sul também, mas. E você indica para quê, hein? Aqui, então, é um vinho tinto muito aromático, vai funcionar muito bem com patou, com molho de laranja, por exemplo. Legal. Magret de patou. Maravilha. Frios também. Que faixa de preço que ele está? Isso está saindo 152. Ótimo preço, hein? Muito bom valor. Hein? Merci beaucoup. Geoffroy, que rótulo mais lindo esse aqui, hein? É muito lindo isso. Puxa, toda a criação do Jean-Marie Rambert na região de Saint-Chinian, Généraux ele. É um grande vinho, para mim, um dos melhores custo-benefício que nós temos aqui, porque está saindo R$170. É um 100% Grenache, mas não é o Grenache pesadão, e continua a ser muito delicado, porque fica mais na altitude. E, bom, está em corpo, mas tem uma boa mineralidade também nesse vinho. E esses Grenache normalmente acompanham o quê? Os pratos regionais lá, não? Grenache vai funcionar muito bem. Poderia funcionar muito bem como um cassoulet na França. Um cassoulet. Cassoulet seria excelente. Que no Brasil seria a feijoada. Uma feijoada com feijão branco. Exatamente. Ô Geoffroy, e me diz uma coisa, esse tipo de vinho que o Rambert faz? Que o Rambert faz, são às vezes de uvas de outros, mas também com cultivo... São tudo biodinâmico. Tudo biodinâmico, né? Ele realmente é a linha do Rambert. Essa linha, vamos mostrar o rótulo de novo, que eu adorei esse rótulo. É lindo. Maravilha, merci beaucoup. É um vinho para batalhar. Bom, na 20 Vinhos eu tenho uma seleção para te indicar que você vai adorar. Dá uma olhada nisso. Tis, qual é a dica de hoje da Natural 20? Conta para nós. Vamos de Microbil Siete Juntos. Siete Juntos? Isso, Tempranillo. Passagem rápida por madeira. Ele faz uma maceração semipelicular também, semicarbônica, com aquela extração bem mais delicada dos taninos. Então ele é um Tempranillo de médio corpo, com boa acidez e um tanino mais delicado, bom volume. Quanto é que está custando? Estamos falando de 342,14 na Natural 20. Obrigado. Saúde. A dica hoje aqui na Natural 20, hein? Não é uma dica, são 3 dicas. 3? Vamos lá. É a linha do Celler Tuets, a 253,71. Branco, rosado e tinto. Ele faz co-fermentado no branco, todas as uvas brancas que ele produz, Garnacha Blanca, Chenin Blanc e Moscatel de Alexandria. O rosado, a mesma coisa, ele acrescenta Huile de Lièvre, que é a Tempranillo, mais a Syrah, co-fermentado também. E aqui no caso do tinto, só a Huile de Lièvre com Syrah. Vinho fresco, sem passagem por madeira, extração delicada, vinho muito fácil de beber, bem tranquilo e despojado para qualquer hora do dia. Valeu. Saúde. Eu venho aqui na 20 Vinhos, eu fico seduzido por essa linha da Laura Catena chamada La Posta. É muito legal porque ela tem uma variedade enorme, né? Você tem brancos, tem rosés, você tem os tintos. E uma coisa muito interessante é que esses vinhos são vinhos de terroir específicos. A Laura Catena, com seu conhecimento da região e a sua expertise nessas castas, especialmente o Malbec, ela foi atrás de terroirs específicos, como é o caso desse Fazio aqui. Tem várias alternativas. O Fazio é um show. Esse Domenico Fazio tinha uma parcela especialista de vinhas e ela então arrenda e vinifica com a competência dos Catena, gente. Que tal? Não é uma boa dica? Então é isso aí, aproveite. Gostaram ou não? Tem ótimas pichinchas na 20 Vinhos, viu, gente?
Bom, na World Wine eu queria indicar para vocês um vinho delicioso que é o Travaglini Gattinara, o Reserva de OCG, custa R$640. É um vinhaço que vale muito a pena vocês conhecerem. Essa garrafa tem uma história muito interessante, porque teve aqui a Alessia Travaglini, uma moça muito bem formada, muito bonita, muito culta, uma pessoa maravilhosa, e ela esteve aqui fazendo uma degustação na World Wine. Eu tive o prazer de estar presente e perguntei a respeito do formato da garrafa. E a história é muito divertida, porque o avô dela, em 1958, teve a ideia de fazer uma garrafa diferente, porque o vinho dele tinha muita estrutura de guarda, e com isso tinha sempre sedimentos, sempre foi um vinho não filtrado, um vinho muito bem feito, e ele então teve a ideia de fazer um formato que pudesse privilegiar o sistema de decantação. Conforme você fosse servindo devagar, aquele formato seguraria o eventual depósito de sedimentos do vinho. E isso ficou famoso, todo mundo achou aquela garrafa estranha, e ele achou bacana marcar uma personalidade diferente com a sua garrafa. Bom, acontece que surgiram várias histórias. O Papa na época era canhoto, e aí sugeriram que ele tinha feito essa garrafa para o Papa se servir de uma maneira mais cômoda. Como se, as histórias são máximas, né? Como se um Papa precisasse servir seu próprio vinho. Um Papa sempre é servido, né? A outra história que surgiu é que pegou fogo na vinícola lá dos Travaglini, e que deformou a forma da garrafa que eles produziam, veja só. E eles, de teimosia, resolveram fazer a garrafa nesse molde. Bom, e assim surgiram várias histórias, mas a melhor de todas, me contou a Alessia, que ela estava em Nova York fazendo uma visita ao distribuidor local, e fizeram lá um jantar muito chique e tal. E às tantas, ela vai falar da garrafa, faz parte do speech dela, porque é uma coisa inusitada essa garrafa. Aí ela mal começa a falar, levanta a mão uma senhora de idade muito convicta e fala assim: não, eu sei a história verdadeira. E saiu contando a tal da história do incêndio na vinícola, que nunca houve. A mulher falou com tanta certeza, disse que soube disso lá, que ela esteve lá e ela verificou. E aí a Alessia falou: bom, o que eu fiz? Eu fiquei quieta, não falei nada, não vou estragar a alegria da consumidora tão feliz de contar uma das histórias que falam da garrafa. Ela deixou passar e tudo bem. Muito bom. Olha, sugiro você experimentar esse vinho, que vale muito a pena. Bom, eu queria indicar também, lá na Via Vini, um vinho delicioso do Carlos Sampedro, que é o Pujanza. O vinho Pujanza Finca Valdepoleu é sensacional. Ele está em oferta de 550 por 467. Gente, esse produtor é fenomenal, tem coisas maravilhosas, um cara que faz um trabalho impecável. Você vai adorar os vinhos do Carlos Sampedro. Bom, eu também queria indicar lá na Winehouse os vinhos do Marcos Molitor, como esse Riesling aqui espetacular. Você não deixe de entrar no site e ver as alternativas desse produtor, lá com o Olavo Maciel. Fale meu nome lá, ele vai te dar um descontinho. É Winehouse Excellence, não deixe de experimentar. Bom, na Mistral eu queria indicar a vocês uma novidade da Catena, que é sensacional. É o DV Catena Tinto Histórico. Ele é elaborado com o mesmo corte do DV Catena Bicentenário, que foi a edição comemorativa que eles fizeram, muito bacana, homenageando o Brasil, para celebrar em 2022 os 200 anos da independência do Brasil. Inclusive teve aqui a Adriana Catena na ocasião,
falando do vinho, uma moça maravilhosa. E esse vinho tem uma história, porque ele é uma assemblagem do Malbec, de uma parcela, e com uma parcela de Bonarda e um toque de Petit Verdot. E o tinto histórico resgata esses vinhos de guarda que eram elaborados pelo Domingo Vicente Catena, pai do Nicolás Catena, o patriarca aí da família, que está vivo, firme e forte, e que foi famoso por ser um mestre do assemblage. Então é um vinho complexo, cativante, com um ótimo potencial de guarda e um belíssimo rótulo histórico, vale muito a pena. Ele está custando R$ 237,12 lá na Mistral. E eu queria indicar também, pouca gente fala do Cabernet argentino. Eu gosto demais do Cabernet Sauvignon argentino. É engraçado essa oposição no meu gosto pessoal, porque eu gosto muito do Malbec chileno, que é mais fresco, e gosto muito do Cabernet argentino, que também é mais fresco que o costumeiro Cabernetzão chileno. E esse Cabernet Angélica Zapata produz é sensacional. São os vinhedos lá de La Pyramide e o Domingo e ainda do Nicásia. São vinhedos de altitude, mais de 1.100 metros, com rendimentos limitados, colheita manual, 18 meses em barrica francesa, 80% e 85%, sendo 30% novas e 15% de carvalho americano novo, e engarrafados sem filtração. Olha, é um vinhaço, eu recomendo muito a vocês esse Angélica Zapata Cabernet Sauvignon, que custa R$ 268. Você vai se surpreender, vai por mim, porque é um belíssimo vinho, muito elegante, muito classudo e sem excessos. Bom, para terminar, eu queria surpreender todo mundo aqui e anunciar a minha sugestão de um vinho abaixo de 50 paus. Gente, ainda existe, você acredita nisso? Eu falo do Merlot Lucano, R$ 42. Já indiquei esse vinho aqui no passado, uma delícia do meu amigo Rocolense, da Lucano. Eu estou pondo aqui o site. Bom, lá ele faz entrega só para vendas acima de R$ 150. Mas, poxa, você vai comprar 3 vinhos e ainda vai sobrar para o salame e para o pão italiano, bonitão. Você depois vai me agradecer, viu? Esse Merlot dele é fantástico, feito em São Paulo. Ele traz as uvas do sul e vinifica aqui. É um show, um lugar que merece você visitar um dia, tá certo? Bom, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e olha, inscreva-se, porque aí você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo, tá certo? Fica aqui meu abraço, uma boa semana para vocês, faça a sua adega com calma, beba com moderação e lembre-se, é uma taça por refeição, faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para o seu espírito, tá certo? Saúde!